Felipe, uma coisa que eu penso e quero saber sua opinião, você que é especialista aí em conexões, em networking, às vezes as pessoas querem se conectar com os maiores. Natural, né? Naturalmente. Só que nem sempre os maiores são uma boa conexão de acordo com a necessidade da pessoa. Perfeito. Concorda? Concordo. Porque, vamos lá, vamos supor que eu tenho uma empresa, tenho lá meus 20 funcionários, é uma empresa fatura legal, margenzinha ok e tal, enfim. Aí eu conheci o Elon Musk. Eu não vou conseguir fazer negócio com ele. Perfeito. A não ser que eu seja muito criativo e tal. Então, vê o que você pensa também, assim, eu acho que é meio que talvez ali uma escada de degraus no networking, porque você precisa ter bala na agulha. O que entregar, né? Você tem que ter recursos, você tem que ter contexto para, ao conectar com aquela pessoa naquele nível, gerar algum tipo de valor. Exato. De um negócio, um aprendizado, uma visita, uma indicação de um cliente, de um fornecedor, uma troca. Porque senão, beleza, eu conheci fulano, tal, enfim, mas eu não avancei na relação. Eu não consegui praticar a forma da amizade, porque eu não tenho bala na agulha, eu não tenho recursos, eu não tenho contexto. Eu não estou falando só de grana, eu estou falando de algo para pôr na mesa. Exato, de inputs para pôr na mesa. Né? Então, é importante também esse networking gradativo e às vezes também olhar para a minha cidade ou para o meu segmento ou para o que está em torno e buscar essas conexões que não são bambambãs, né? Mas a nível mundial, mas são regional, municipal. Importantes ali para alguma coisa com certeza. Do meu negócio. Então... Foi assim que eu comecei, né? É o que você falou. Eu comecei na minha cidade. Porque eu criei minha empresa, a Know-How, ela começou com R$5.000, R$1.250 de cada sócio. A gente não tinha dinheiro. Só que a gente era bem relacionado já na cidade. Sim, eu lembro que eu fui palestrar lá, eu fui na TV, fui na rádio, todo mundo gosta de vocês e tal. Ah, o Felipe da Know-How e tal. Isso então você começou ali, né? Você foi criando essa escadinha. Network, fui começando a escadinha. E à medida que eu fui subindo na escadinha, aí fui depois a nível estadual, regional, Brasil. E aí você vai subindo na escadinha. E à medida que você sobe, você vai tendo maturidade, você vai tendo bagagem para saber o que pôr na mesa para quando você for se conectar. Por exemplo, mas um bilionário desse, o que você vai trazer? Cara, você pode trazer, dependendo do bilionário, você tendo a leitura do que o cara quer. Tem bilionário que, cara, tem cada perfil maluco, né? Tem um que não tá nem aí para dinheiro. Então, você trazer negócio, ele não tá mais querendo saber disso. Tem um que quer salvar o mundo, que é o caso do Elon Musk. Tem outro que quer fazer filantropia. Então, tudo depende de quem você quer se conectar e qual que é o seu propósito. No meu caso, eu me conecto com esses grandes players mundiais, seja grandes empresários, celebridades mundiais, com um foco, tá? E, obviamente, em trazer oportunidades para eles do Brasil para fora e fazer um match ali. Então, eu acabo trabalhando como o cara que aglutina valor. Né? Olha, o que está acontecendo no Brasil... Você está aqui juntando pontas, pessoas que eu vejo que podem agregar valor. Às vezes eu não posso agregar valor pelo que eu vendo, mas eu triangulo. Eu conheço o Marcos, que pode ajudar, o exemplo, o foguete da SpaceX com uma nova química para ele poder ficar mais tempo no ar. Mas às vezes eu nem conheço o Marcos, mas eu chego, Marcos, seguinte, eu acho que dá para chegar no Elon Musk. E você falou, como assim Elon Musk com esse seu produto? Como a gente faz isso? Como a gente acha em cima dessa estratégia de network? Entendeu? Então eu acabo trazendo você, te gerando valor. Por mais que você seja um grande empresário no Brasil, às vezes você não sabe como chegar no cara. Então a gente tem essa facilidade por quê? Porque você domina o método de network, de saber triangular, articular as coisas e te leva até lá. Então eu já fiz isso várias vezes, de você pensar em gerar valor para as pontas. E, obviamente, você depois que todo mundo colhe, você passa a colher. E, normalmente, as pessoas querem já gerar valor para elas mesmas ali e não funciona. É um network, é um plantio primeiro para uma colheita depois, né? Lei universal da vida. Total, cara. E é muito em cima disso, entendeu? Uma sugestão que eu quero dar para os empresários que me vem em mente aqui em relação a esse tema, né? Conexões e tal, enfim, é assim... Eu fiz muito isso na minha jornada empreendedora, né, lá no IBC. Por exemplo, eu estava com a empresa lá com 30 funcionários.
E aí eu gostava muito de ir, às vezes não precisa nem ser uma empresa do mesmo segmento, se for parecida, melhor ainda. Mas ir numa empresa, conseguir ter acesso a uma empresa que é 2, 3, 4 vezes maior que a minha. Por que eu acho que isso é poderoso? Às vezes mais poderoso do que conhecer alguém que é 100 vezes maior que eu. Sim. Porque na hora que eu acesso 1, 2, 3 camadas da realidade, que são os meus próximos passos, fica mais fácil eu traduzir coisas para o meu presente que vão me ajudar a chegar lá mais rápido. Na hora que eu acesso uma realidade que é muito distante, então vamos supor que eu tenha uma indústria de calçado. Perfeito. 30 funcionários, faz ali, papapá. Aí eu falo, não, cara, eu quero ir lá na indústria bam, que os caras já têm 20 mil funcionários. Cara, você vai entrar lá, você vai ver um monte de robô, você vai ver um monte de coisa que não é implementável na sua realidade. Foge um pouco da sua realidade, né? Se você for numa empresa, talvez uma indústria de calçado que tem 100, 200, 300 funcionários, opa, você vai sair dali com um plano de ação para implementar na sua empresa. Fica mais palpável até para o seu grau de maturidade. Exato. Né? E os empreendedores, eles, não sei se lá fora é assim também, você vai poder me dizer que você está muito nos Estados Unidos, né? Você fica lá e cá, mas no Brasil os empreendedores, eles são muito lobos solitários. Total. Então ele tem que ter essa habilidade, essa articulação. Ah, mas por que uma empresa do meu segmento, 3 a 5 vezes maior, vai abrir a porta para mim? Porque, pô, talvez esse cara no futuro ele vai te comprar, você vai fazer uma fusão, essa neura da concorrência, que tipo assim, não posso conversar com o meu concorrente, eu não posso... Isso é uma coisa que tipo assim, não deve existir com tanta força como existe. Eu concordo. Lá dentro do Giants mesmo, todo mundo, né? Lá dentro do Giants mesmo tem várias empresas, por exemplo, tem 10 imobiliárias. Tem às vezes imobiliária da mesma região que troca figurinha, vendendo o mesmo imóvel. Não precisa ser aquela coisa, sabe, essa falta de troca. Agora, é claro, eu tenho que ter a habilidade de entender o que eu vou gerar de valor primeiro para esse cara, para ele abrir a porta para mim, antes de eu querer, né, beber essa dose de valor. Lá nos Estados Unidos, você sente que é mais colaborativo os empreendedores ou não? Eles são mais... O Vale do Silício, né? Hoje, os Estados Unidos está com 3 polos de inovação. Óbvio, devido à questão da Califórnia, não sei se você acompanha, está tendo uma migração de muita gente de empresas do Vale devido à tributação, né, da Califórnia ser muito alta. Para quem não sabe, a Califórnia é a 7ª economia do mundo, se ela fosse um país, né? Então, o que está tendo? Uau, surreal. Surreal. E aí é governada por democratas. Aí o democrata ele tem uma visão um pouco diferente do republicano, que é mais pró-empreendedorismo. O democrata é mais questão social, né, que é maior a pauta deles, né? Então, devido a isso, eles aumentaram toda a questão de tributação nos Estados Unidos. E está tendo uma onda de migração de empresas, investidores, startups para o Texas. Austin, no Texas. Agora está sendo um novo Silicon Valley, né? Muita gente migrando, até o próprio Musk, ele mora em Austin, né? Por causa da carga tributária mais baixa. Da carga tributária. O Joe Rogan também, não sei se você acompanha o podcast dele, tá todo mundo indo para lá, porque uma série de tributos, enfim, e tem umas questões ideológicas também de cada um ali. Do Estado republicano ser mais mão de ferro na questão de lei, segurança, etc, etc. O terceiro polo que está sendo desenvolvido é Miami. Miami está virando agora um polo também de startup e de cripto. Tanto é que as maiores conferências de criptomoeda não estão sendo nem no Vale, está sendo em Miami. Então Miami está puxando isso daí. Então, assim, o ambiente nos Estados Unidos, no Vale, ele é muito colaborativo. Por quê? Só voltando ali na questão do Vale. Porque a Califórnia, no próprio Vale, tem gente do mundo inteiro. É muito multicultural, sabe? Então, você tem gente da Índia, do Paquistão, tipo, das mais variadas nacionalidades. E devido a isso, se instalou-se uma cultura de receptividade. Então, você é de São Paulo, você é do Brasil, seja lá de onde você for, as pessoas te abrem as portas lá. Porque tem muito imigrante. E quando tem muito imigrante, todo mundo já passou por esse mesmo processo de dor de querer se conectar, de chegar num país estranho. Então, isso se instalou na cultura do Vale do Silício, né? Então, isso é muito forte lá. Então, eu senti isso quando eu ia. Olha, eu sou do Brasil, quando eu não conhecia ninguém, ia batendo de porta em porta, na época até que eu ia com a minha ex-namorada, e a gente era muito bem recebido. Entendeu? Porque, vocês são de fora, vou te explicar como é que funciona o Vale, esses são os ecossistemas, essas são as pessoas. Então, isso é cultural do Vale, porque ele foi feito dessa maneira.
de muita gente fora de outros países, né? No caso, o Brasil ainda tem algumas questões aqui, dependendo da cidade, se for mais provinciana, que é Campo Grande, né? Goiás também, né? Goiânia é muito assim, que é uma questão cultural, né? Lá ninguém fala com o concorrente porque ele tem medo e tal. Mas isso está mudando, né? Graças ao movimento aí, tanto que a gente vem fazendo da know-how lá em Campo Grande, das pessoas serem mais colaborativas, receptivas, o próprio acelerador lá e o Giants, né, com o grupo de Mastermind, você passa a educar essas pessoas e conscientizar dela. Cara, você precisa trocar informação. Porque você sabe, Marcão, o empreendedor ele é muito sozinho. Quantos dias difíceis você teve? E mesmo que você tenha sócios, né? Tem, mas cara, você continua sendo muito solitário. Muito solitário, porque tem decisões que é você que vai ter que tomar. E aí, com quem que você vai falar? Não, tanto é que assim, cada vez mais não tem como um dono ou dona de empresa que quer crescer, quer se desenvolver, quer fazer um trabalho de excelência na sua empresa, esse cara está isolado, ele tem que estar num grupo de networking, ele tem que estar num grupo de mastermind, ele tem que estar numa confraria de empresários. Por quê? Porque ali acontece a serendipidade, né? É uma palavra esquisita, mas está lá no dicionário da língua portuguesa, e a essência da ideia dessa palavra é se expor à sorte, se expor ao acaso. Sim. Porque às vezes é num evento, numa conexão, num jantar tal, enfim, que eu conheço um potencial sócio, um grande novo cliente, um novo grande fornecedor, ou construo um vínculo com uma pessoa que vai ser um amigo, que daqui 2 anos vai me dar um conselho que vai fazer toda a diferença no meu negócio. Vai te influenciar, né? E você se expor à serendipidade, se colocar ao acaso e à sorte, claro, você tem que fazer de maneira estratégica. Não adianta você querer buscar a sua serendipidade embaixo do semáforo vermelho. Não é lá que você agora, quer estar. Num grupo ou num ambiente. De algo que você está buscando, de algo que você está buscando, onde a média das pessoas daquele grupo é relevante. Aquela história, né? Pô, sentar numa mesa que você seja o mais burro ou tá no meio, porque se você tá numa mesa que você é o mais inteligente. Se é o mais inteligente, o mais bem-sucedido, você tá na mesa errada. Você não tem que estar na mesa que você é a referência da mesa. E tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que estar na mesa que os outros são referência. Claro, você tem o seu valor ali na mesa, claro. Senão você não estaria sentado na mesa. Mas isso é legal, né? Então, essa busca de conexões também é um exercício de desenvolvimento ali do empresário, né? Com certeza, e é uma coisa que a gente vem puxando, né? Você, tanto com o movimento do Giants, a pergunta que eu te faço, quantas pessoas, numa porcentagem de fora, lá no Giants? Acho que a maior parte, né? Fora de São Paulo. Maior parte, 80%. 80%. Olha que dado interessante. 80% dos meus alunos do acelerador e dos membros do Giants é de fora do estado de São Paulo. Olha só. Por quê? Porque existe pessoas, né, que já estão num despertar de consciência e que já entenderam todo esse processo de desenvolvimento empresarial, de amadurecimento, que eles precisam se mexer. Então você vê isso baseado que 80% é bastante gente, né? A galera que está despertando para falar, cara. Tem gente do norte, do nordeste, do sudeste, centro-oeste, sul. Realmente é bem pulverizado ali. Já são 400 membros hoje. E tem empresa de todos os estados e de várias cidades. Isso cria uma diversidade muito interessante ali, né? Agora, Felipe, você comentou no começo dessa nossa conversa um ponto importante, né? Que você colocou muita empresa para funcionar bem, né? O que você lembra que na prática você foi melhorando, evoluindo, que te permitiu estruturar a empresa, o funcionamento dela ficar mais redondo e você sai para fora, para networking, novos negócios e tudo mais? Marcão, uma coisa que eu acho que foi um dos grandes aprendizados que eu tive contigo lá no próprio acelerador, que falou, cara, aquilo me ajudou muito. Quando você vai começar uma empresa, né, você não tem clareza do que você tem que fazer. Eu lembro da explicação das 4 fases, né? Tipo, fase 1, sobrevivência, fase 2, pessoas, fase 3, estruturação, departamento, indicadores, líderes, e fase 4, você já num olhar mais estratégico, né? Como dono, e as outras fases funcionando ao mesmo tempo. Caramba, fiquei orgulhoso como professor aqui, porque o cara fez lá em 2020 e falou redondinho as fases da empresa. Aí sim, hein? Cara, galera da edição, solta uma salva de palmas aí para o Felipe. Aquilo assim virou uma chave em mim, porque você sabe o que precisa ser feito. Aí você vai fazendo um checklist, né, em cada fase daquela, então você tem clareza. Quando você tem clareza, você vai economizar energia.
Aí eu falei, cara, agora eu sei o que eu tenho que fazer, a bola tá comigo. Isso é o primeiro ponto, né? Saber o caminho que precisa ser caminhado, trilhado. O segundo ponto é o quê? Né? Outra coisa que eu me toquei. Eu falei, cara, se você quer ter essa liberdade, você precisa trazer gente boa. Né? E gente boa, você precisa investir. Então eu, há 5, 6 anos atrás, na minha cabeça, né, no nível de maturidade que eu tinha para a época, eu queria ter a melhor equipe do mundo e não pagava bem. E aí não vai. Né? Não tem funcionário BBB, bom, bonito e barato. Não tem. Isso é uma coisa que mas eu carreguei isso, né? Aí, à medida que você vai se desenvolvendo e vai conhecendo outros empresários, você vê, cara, você viu a equipe do cara? O cara é foda. O cara paga bem. Você valoriza. Isso é uma coisa que eu tive que mudar, tá? Porque eu vim trazendo isso do passado, na minha época, eu falei, não. E aí, isso é um outro ponto. Terceiro ponto, né? Você conseguir também trazer, a gente sofre uma dor, que eu acho que não é o caso aqui de São Paulo. A melhor mão de obra do Brasil está em São Paulo. Concorda? Sim. Extremamente qualificada, a galera tá aqui, quer trabalhar, a gente do Brasil inteiro, mas galera que tá com drive focada em construir e trabalhar. Em outras regiões do Brasil, você sofre muito com uma mão de obra qualificada. Ou você vai ter que formar o cara, que vai demorar, né, um determinado período de tempo, ou tu traz de fora. Isso foi uma outra virada de chave. Eu começar a ter equipe graças à internet, a pandemia também, você consegue ter muita gente boa remotamente. Uhum. Foi outra virada de chave. Então, tudo isso, né, e tendo uma visão mais sistêmica do negócio. E um outro ponto também, que me ajudou a ter a liberdade que eu tenho hoje, é o quê? Você entender que todo esse processo, fase 1, 2, 3, 4, tudo isso que eu te falei, ela vai ter uma sustentação e vai ter consistência se você se cuidar como dono. Uma coisa que eu vi que você fez aí nos últimos 2, 3 anos é se cuidar. Mudou toda a sua vida, eu lembro. Uhum. A última vez que a gente falou, lembra, tem uma cena na minha cabeça que a gente fez um treinamento, um acelerador de vendas, você comendo McDonald's e a Lilica brigando com você lá no aeroporto. Você lembra disso? E aí, não, você tem que se cuidar e tal. E aí, de repente, você, bum, virou uma chave. Cara, isso é uma outra coisa. Comecei a me cuidar, emagreci, academia, cuidar da cabeça, das emoções, de tudo que te atrapalha, para você ter essa consistência. Porque, cara, senão você vai ficar ups and downs, né, que a gente chama. Dá uma estilingada, de repente você anda 5 passos para trás. Tudo isso combinado me fez o quê? Ter essa consciência que eu tenho hoje para ter essa liberdade. Entendeu? A estruturação, você precisa estruturar a empresa, você precisa trazer gente boa, fazer os movimentos certos. Aí com isso eu comecei a ter tempo para fazer as conexões. E as conexões são o ponto de virada de chave que estão me levando aonde eu nunca chegaria se eu ficasse dentro da empresa. Mas até eu chegar a esse ponto de ter toda essa liberdade, precisei passar por essas fases. Aí, de repente, você chega num nível de faturamento, beleza, agora eu quero fazer outra coisa, eu preciso reestruturar a empresa de novo. E aí você precisa se reinventar de novo. Sabe quem estava comigo até, que eu estava conversando? O Roger da Kavak. Sabe a Kavak? Uhum. A gente teve uma proximidade, ele teve no meu evento, a Kavak está valendo 12 bi de dólar, né? E a gente conversando, trocando a minha ideia, ele falou, cara, a cada fase eu tenho que me reinventar. Ou seja, está falando de um cara que tem uma empresa que vale 12 bi de dólar. E a gente conversando, ele falou, cara, estruturei, mas toda vez que muda eu tenho que estruturar tudo, trazer gente nova. Então não para, é um looping eu falo que infinito, né? A empresa é uma obra em eterna construção, né? Tem começo, meio e continuidade. Claro, pode chegar no momento que eu vendo o meu negócio, Sim. ou passo o controle, mas enquanto eu tô lá, é uma obra sem fim, como a gente mesmo, né? Como Ao longo da vida, tanta coisa que a gente vai se ajustando, né? Nós homens vamos despiorando, né? Porque o homem não melhora, o homem despiora. Eu aprendi uma frase, você vai gostar dessa, gostei disso. O fardo do homem é que ele precisa ter performance a vida inteira. Esse é o nosso fardo, até você morrer. Em todas as áreas, física, financeira, emocional e espiritual. Legal. Todos os papéis. Todos os papéis. Performando, entregando. Então, porque se você desequilibrar um ou desbalancear, eu entendo que em determinados momentos você vai desequilibrar uns porque é um período, né, que você está passando. Um foco momentâneo. Foco momentâneo, como você passou, eu já passei, vou passar dependendo do caminho. Né? E aí, às vezes esse momentâneo é 5, 10 aninhos, né? Pra pôr a empresa de pé. Põe a empresa de pé. E aí, por exemplo, hoje eu estou numa questão muito olhar interno, coisa que eu nunca olhei nos últimos anos.
questões internas, parte emocional, espiritual, porque eu sei que se você tá bem eixado nisso, cara, você constrói qualquer coisa. Total. Entendeu? Porque a vida é reflexo da gente, Total. Né? Não é a gente que é reflexo da vida.